Então, sejam todos bem-vindos à Academia do Pensamento Criativo para mais um exercício, mais uma lição, mais um aprendizado, aonde iremos compartilhar as informações que nos têm chegado. Procuramos, a partir desta página, compartilhar todas as informações que nos chegam para que um objetivo maior seja alcançado. É natural que muitos estudantes do curso em Milagres, no início destas atividades, encontrem algumas dificuldades, porque este estudo se confronta muito com tudo aquilo que cada um de nós tem como verdade e tem como certo. O curso em Milagres nos mostra claramente uma outra realidade, uma realidade que é capaz de tornar tudo melhor compreendido, para que com isso possamos viver melhor. Vamos então agora fazer a leitura do texto, que é um texto muito envolvente e que vai exigir de nós uma reflexão muito grande daquilo que estamos aprendendo. O texto de hoje, o número 5, diz assim: as revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. Assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. O Espírito Santo medeia a comunicação superior para a inferior, mantendo o canal direto de Deus para ti aberto para a revelação. A revelação não é recíproca, procede de Deus para ti, mas não de ti para Deus. Primeiro vou falar sobre Espírito Santo. O conceito do que é o Espírito Santo é muito maior e significativo de tudo aquilo que temos aprendido até hoje. O que é realmente o Espírito Santo em nossas vidas é uma compreensão maior sobre nós mesmos, que mais adiante em nossas lições iremos esclarecer com muita precisão o que é realmente o Espírito Santo para toda a humanidade. Hoje vamos trabalhar cuidadosamente mais uma vez a palavra revelação. Por que o Mestre nos convida a refletir mais e melhor novamente sobre esta palavra? Isso acontece porque esta palavra envolve o principal, o maior, o mais importante exercício
ou compreensão que o estudante de um curso em milagres irá ter ao longo desse aprendizado. No início teremos, depois seremos revelação. A palavra revelação, no texto diz assim, as revelações, falando no plural. Por que é colocado dessa forma? Porque a palavra revelação, ela manifesta-se através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, da nossa ação, dos fatos, dos acontecimentos que nos envolvem no nosso dia a dia. A todo momento estamos fazendo escolhas, e estas escolhas têm apenas dois caminhos: o caminho do amor e o caminho da dor. Quando compreendemos ou quando aprendemos a decifrar corretamente esses códigos que envolvem toda a dinâmica da vida, com certeza sempre escolheremos aquilo que nos faz feliz. Portanto, as revelações são tudo aquilo que acontece em nossa vida. E aí nós já começamos a ter uma percepção maior de nossa realidade. Porque vejam só como o Mestre nos fala. As revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque eu estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. Muito bem. Aí ele diz assim eu posso trazer mais para eles do que eles podem atrair para si mesmos. É muito importante nós verificarmos aqui a seguinte questão. Todos os fatos, todos os acontecimentos, situações que nos envolvemos, ali está a presença cuidadosa do Mestre para que tudo aconteça, para que nós possamos transmutar, transcender esses fatos e acontecimentos, transformando tudo nessa nova energia chamada revelação, ou poder vermos o mundo real. O estudante, neste ponto da caminhada, ele precisa fazer uma grande reflexão sobre aquilo que ele está buscando. Por quê? Para nós atingirmos os objetivos que desejamos, de compreendermos a realidade, nos é feito uma exigência. Que a paz esteja em nossas vidas. Porque se nós ainda não temos em nosso coração o princípio da paz que se chama harmonia,
torna-se impossível compreendermos o que estamos estudando, o que estamos buscando. Porque um coração em conflito não consegue aceitar essa grande modificação, esse grande conhecimento que o nosso Mestre nos oferece. Portanto, o Mestre aqui deixa bem claro que as revelações são indiretamente inspiradas por mim. Ele fica observando tudo que nos acontece com muita precisão, para ter a medida exata daquilo que precisamos vivenciar em nossa vida, para buscarmos uma compreensão maior, um caminho melhor, mais esclarecedor, para termos uma vivência mais harmoniosa neste planeta. Então vejam só, o Mestre que nos diz que as revelações, os fatos, os acontecimentos do nosso dia a dia são inspiradas pelo próprio Mestre. E aí ficamos surpresos. Por que a surpresa? Aquele fato, aquele acontecimento que não produz felicidade em nós, que traz o conflito, a dúvida, a insegurança e o medo, são situações que o Mestre usa de sua inspiração para colocar em nossa vida, para o nosso grande despertar. As dificuldades não têm um objetivo de nos causar qualquer dificuldade, mas devemos vivenciá-la como oportunidade única de transcender a energia do ego e nos permitir ver a realidade. Ao nos depararmos com fatos e acontecimentos com um olhar diferente deste que está sendo nos apresentado, torna-se muito difícil compreendermos o próprio Deus. Porque de onde vêm as situações de angústia, medo, preocupação? Aqui, neste estudo, nós precisamos ter a compreensão de que só existe uma energia que sustenta todo o universo. Todo o resto são criações de nossa mente. Portanto, a energia do amor é que sustenta todo o universo. Aquilo que chamamos de dificuldade, aquilo que chamamos de angústia, desespero e dor, são situações que ainda não compreendemos, porque não conseguimos nos desvencilhar do ego e não ver esses fatos e acontecimentos com a visão de revelação, e por isso tanto sofrimento e dor. Porque aqui o Mestre
também torna-se bem claro neste momento. Revelações são indiretamente inspiradas por mim. Ele busca no seu conhecimento profundo oferecer a cada um de nós a oportunidade de reconhecermos o mundo real. Mas a cultura de nosso planeta coloca sobre nossa mente um véu tão denso que não conseguimos reconhecer e aceitar a realidade. Por isso que muitos estudantes passarão a cada dia ter mais dificuldades de acompanhar esse trabalho. Porque para muitos será muito difícil aceitar como só a energia do amor existe. Muitos iriam ficar muito felizes se eu dissesse que a verdade é dual, como o ego é, onde existe o bem e o mal, o certo e o errado. A palavra amor, bem compreendida, causa uma grande decepção para aquele que acredita que sua dor e sofrimento vem por um caminho que não seja divino. Mas ainda o homem precisa das dificuldades, dos conflitos, para que ele se volte para si mesmo e encontre as soluções verdadeiras sobre aquilo que ele é. Portanto, Jesus está alerta e à prontidão para a revelação dos seus irmãos. Todo aquele que compreender essas palavras e meditar profundamente sobre elas, irá ter renovada a sua fé nessa caminhada. Porque só o amor existe. E aí ele fala assim: através desta inspiração, desta prontidão, ele nos fala, assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. Neste ponto, o nosso mestre é como se botasse ainda mais lenha na fogueira. Vejam só. Se os fatos, os acontecimentos acontecessem somente segundo a nossa vontade, nós que determinaríamos o tempo que aquela angústia, aquela dúvida permaneceria em nós. Mas aqui Jesus deixa bem claro assim: se num primeiro momento aquela inspiração tudo ainda não for necessário, ele diz assim, eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. Então, se o que nós estamos atraindo, ele verificar que não é o suficiente para o nosso despertar, ele irá atrair ainda mais situações para que nós reconheçamos que somos filhos de Deus. Enquanto esta dúvida permanecer,
o nosso irmão Jesus irá atrair, criar, colocar situações para o nosso despertar. Então, ele prossegue nos dizendo assim: o Espírito Santo medeia, negocia a comunicação superior para a inferior. Vamos então analisar isso muito bem. O Espírito Santo, aquele que compreende a verdade e a realidade, em todos os fatos, em todos os acontecimentos de nossa vida. Olha, que lá no início eu falei, os pensamentos, as palavras, as ações, as dificuldades do nosso dia a dia, têm um único objetivo: de nos despertar para a realidade. E nesses momentos existe, conforme diz o texto, o Espírito Santo, que irá organizar tudo isso da melhor maneira possível, negociando isso, para que a comunicação superior aconteça com a inferior. Aqueles que sabem procuram meios e maneiras de ajudá-los a ter uma compreensão maior de sua realidade. E nisso envolve-se completamente o Espírito Santo. Aquele que nos traz a inspiração, a iluminação, a intuição para compreender melhor a nossa realidade. E aí que entra a paz e a harmonia como elementos necessários para que esta comunicação, para que este canal mantenha-se adequado para tão importantes revelações. Ora, uma mente conturbada, uma mente angustiada, descrente daquilo que é, com toda certeza, irá obstruir esta comunicação que irá trazer a ele tudo que necessita para ser feliz. Mas reconheço neste momento, em tão poucas lições, nos é exigido uma grande compreensão. Porque nós temos que reconhecer a exigência desse estudo. Este estudo, ele é apresentado para aqueles que realmente querem aprender, aqueles que já têm uma vontade forte, porque esse estudo é feito em alta velocidade, exigindo do estudante uma disponibilidade de meditação, de uma leitura adequada, para que ele possa caminhar por esses caminhos tão sutis. Só através de uma boa vontade é que isso será conseguido, exigindo de cada um esforço para que cada dia os passos tenham o rumo da verdadeira luz. Continuando a mesma frase, ele diz assim: mantendo o canal direto de Deus para ti,
aberto para a revelação. E é nesse momento, para que este canal se permaneça aberto, a necessidade da meditação, da reflexão, da paz e a harmonia, para que a compreensão possa trazer a inspiração necessária para compreendermos corretamente a mensagem de Jesus. Ele diz assim, no final do texto: a revelação não é recíproca. Ela procede de Deus para ti e não de ti para Deus. O homem não produz informações capazes de mudar o pensamento do Pai. Mas o Pai oferece a todos os seus filhos os seus pensamentos para que ele tenha a grande oportunidade de compreender-se cada vez melhor. Ou seja, fazermos corretamente a leitura de todos os sinais que o Pai envia para toda a humanidade, para que nós e Ele sejam bem compreendidos. A natureza expressa com muita clareza uma linguagem universal para que todos que recebem as notícias do que acontece nos mais diferentes pontos do planeta Terra façam uma leitura precisa da linguagem divina. Eu falo a natureza, temos essa grande nevasca hoje na Europa, esse calor intenso em nosso país, tudo tem um grande significado. Mas tem mensageiros importantíssimos, muito próximos de nós, que nos passam informações ainda mais precisas que a natureza, de mais fácil leitura. São as crianças, os nossos animais de estimação que temos dentro de nossa casa. O humor, a saúde das crianças e dos animais são mensagens muito importantes que são passadas diretamente para nós. E quando bem compreendidas, iremos evitar de cometer grandes erros. Mas para isso necessitamos de uma grande compreensão para fazermos essa leitura de forma adequada. O texto de hoje é um texto que fala pela terceira vez sobre a palavra revelação. Até aqui, nós já deciframos algumas palavras muito importantes para a continuidade do curso. E quando nós estivermos estudando as próximas lições, tudo aquilo que nós aprendemos sobre milagre, pensamento,
e revelação será necessário para bem compreendermos as lições posteriores. Portanto, estas primeiras páginas forma-se uma base importante para seguirmos em nosso aprendizado. Que cada um de nós possa receber dos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, todo o auxílio necessário que vamos necessitar para buscarmos nessa página a compreensão necessária de nossa vida. Uma paciência, uma tolerância com nós mesmos precisa surgir para aceitarmos por inteiro, de coração, esta grandiosa mensagem de nosso querido e amado Mestre Jesus. Que todos possam desfrutar desta mensagem e buscando compreendê-la muito bem, preparando-se com isso para as novas etapas que irão ser ainda muito mais exigentes para com todos nós. A todos os amigos que nos assistem, o nosso muito obrigado e que juntos possamos caminhar para todo sempre e que assim seja.